Glória a Deus. Não perde o foco não, levanta as mãos. Levanta as mãos, porque quando você abençoar a vida do Rodrigo, é a tua vida que vai ser abençoada em troca. Porque eu conheço esse homem, eu convivo com ele. Há 12 anos eu sou casada com ele. Eu venho aqui te dizer que ele não tem nada para te dar. Mas eu sei que ele serve a um Deus que é vivo. Levanta a tua mão e abençoa a vida dele, porque ele agora é um canal. Ele continua sendo nada, mas o Deus que você serve pode falar na boca dele, e eu creio que vai falar. Ora comigo, Jesus. Doce Jesus, eu sei que o Senhor é o Senhor que trabalha de multiformes, e nós não estamos aqui para dizer a maneira em que o Senhor tem que trabalhar. Mas o teu filho foi chamado, e ele tem se preparado, e ele é o nosso canal nessa manhã. Portanto, Senhor, aquela porção que ele tem pedido a Ti, para que o Senhor derrame sobre a vida dele, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, derrame de maneira dobrada. Porque eu creio que vidas aqui nessa manhã serão abençoadas com a Tua palavra, Deus vivo, que vai sair da boca deste homem. Declaramos por fé que ele será um canal. Ele será como aquela soleira que está saindo água, que diz em Ezequiel. Porque Tu é um Deus que se compadece de nós e vai usar ele. Porque eu preciso ouvir a Tua voz. Porque esses jovens precisam ouvir a Tua voz. Porque este povo precisa ouvir a Tua voz. Derrama sobre ele a graça. Nesse momento, nós Te adoramos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Bom dia a todos. É com muita alegria que nesta manhã nós nos reunimos na casa do Senhor mais uma vez. Eu estou alegre com o Senhor. E todo o nervosismo que eu não senti esse mês, eu senti hoje. Mas o Senhor, Ele cuida de nós. E ontem nós vimos um pastor pequeno, cuidando de um campo pequeno e sendo grandiosamente usado nas mãos do Senhor. Então nós aprendemos ontem que, por melhor que seja o homem ou o pregador ou a cantora, se não tiver a graça do Senhor, de nada vale. Jesus Cristo chega a dizer que sem mim nada podeis fazer. E nesta manhã meu coração se alegra em poder rever aqui os jovens do campo de Pacajus reunidos. Alguns deles, é verdade, alguns presidentes. Quero parabenizar ao Melk, ao Maxwell, ao Luiz, a toda a direção, pela criatividade da abertura, às regentes pelas escolhas dos hinos, e a todo o campo de Pacajus por estar se fazendo presente nesta belíssima festa. Não se aveste não, tá? Acredito que Deus chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, outros para profetas, e Ele não disse que todos deveriam ser usados da mesma forma. Mas na medida que eu for falando, as palavras que vão saindo de mim, não vêm de mim mesmo, mas elas irão produzir algo em você. Então, receba a porção que o Senhor separou para você nesta manhã, abençoada, amém? Eu quero pedir ao Jonatas que me acompanhe. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Ele é solteiro, tá, meninos? Glória a Deus. E crente, filho de pastor. Olha aí, viu? Melhorou agora, né? Só solteiro não é referência não, né, gente? Ô, glória. O povo aqui está afiado, graças a Deus. Irmãos, eu tenho aqui 2 horas, me deram. Deixa eu ouvir glória a Deus. Mas abra comigo a sua Bíblia. Acredito que esse texto vai ficar marcado nas nossas vidas. Em Ezequiel, capítulo 47. Vocês já leram bastante o começo do 47. Eu quero ler com você o 12.
Glória a Deus. Hoje pela manhã, muito cedo, eu me despertei e eu escutei uma voz: Rodrigo. E eu parei. Eu não ia contar agora não, mas o Senhor está mandando eu contar. E eu parei, me ajoelhei, ainda quis orar, mas quando a gente ora o Senhor não fala, né? Pelo menos não no momento em que você está produzindo a palavra, reproduzindo a sua oração. E aí eu me calei, bem rapidinho, disse: Senhor, eu estou aqui. E fiquei calado. Eu passei uns 10 minutos de joelho calado, sem falar nada. E o Senhor me mostrou algo surpreendente da parte de Deus. Eu tive uma visão muito grande de um pântano, muito sujo, muita lama. E eu via muitos jovens tentando sair deste pântano. Uns até tinham forças para sair, mas outros não conseguiam, precisavam de ajuda. E eu disse: Senhor, o Senhor vai me mostrar só isso? E eu começava a ver os jovens caminhando na lama. E à medida que eles iam saindo das lamas, a parte de cima ia ficando limpa e só ia ficando suja onde eles estavam no pântano. Até que eles conseguiram sair daquele pântano. E eles caminhavam, e na medida que eles caminhavam, toda a sujeira ia ficando no caminho. E eu via muitos jovens mergulhando num rio muito cristalino. É manhã de purificação. E eu me alegrei, porque o assunto que eu tenho para vocês não é dos mais fáceis. E eu até disse: mas Senhor, minha porção é essa, tão dura. Mas eu prefiro obedecer a voz do meu Senhor do que poder ver qualquer movimento aqui e amanhã não ver mais nada. A porção que o Senhor tem para vocês hoje é um tanto pesada, mas vai produzir coisas excelentes na vida de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Os frutos servirão de quê? De quê? E as folhas de remédio. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Ezequiel, nesta parte introdutória, eu quero lhe dizer que é um dos livros que não existe uma precisão da ordem cronológica das visões e das profecias. Parece ser um livro bagunçado, mas não está bagunçado. Ele foi colocado dentro de uma ordem, mas essa ordem não é a que o profeta viveu, precisamente. E esse livro, ele vai ser um dos mais difíceis de interpretações, porque as visões que Ezequiel tem, as profecias que Ezequiel recebe, elas são muito difíceis de se entenderem. Algumas pessoas até acham fácil a interpretação. Hoje é fácil a interpretação, mas para Ezequiel foi uma coisa assustadora no tempo dele. Quando Ezequiel está cativo na Babilônia, ele vai receber o seu chamado ministerial, tendo a sua primeira visão. E na sua primeira visão, ele contempla alguns seres que mais na frente nós vamos ver que eram os serafins. Ele vai ter a visão
de algumas rodas com olhos, e elas giravam uma roda dentro da outra. Mais acima dos serafins e dessas rodas, ele vai contemplar um grande tablado de bronze, aonde está um trono semelhante a um trono, e ele vai ver também semelhante a um homem nesse trono. Acima deste homem, deste trono, há algo semelhante a um arco, como aquele que nasce no dia da chuva e do sol. E ele recebe ali o seu chamado, o seu ministério, de forma assustadora. Deus estava preparando o coração daquele homem para as muitas e outras profecias e visões que havia de vir. E a estrutura daquele homem é moldada naquele dia? Não. Deus já havia preparado antes mesmo dele nascer. Porque qualquer pessoa que tivesse a visão que ele tem, recebendo o seu chamado, correria com medo e nunca mais voltaria para se encontrar com o Senhor, porque foi horrível a visão que ele teve. Mas ele tem a estrutura lapidada pelo Senhor para suportar aquilo que ele estava vendo. Não achando pouco, já no capítulo de número 28, Deus vai dar a ele uma profecia contra o rei de Tiro, e esta profecia vai nos dar uma revelação acerca da ação de Satanás no céu. A única causa que fez com que Satanás cobiçasse ser maior do que Deus, e por esta razão ele foi expulso dos céus com a terça parte dos anjos. Ele vai continuar tendo visões. No capítulo 37, o pastor ontem falou aqui, ele vai contemplar o vale de ossos secos. E todos nós sabemos a interpretação. O vale de ossos secos é senão a condição espiritual de um povo, especificamente a nação de Israel, que nesta manhã representa a mim e representa você. Quando ele chega no capítulo 47, ele já tinha convicção do seu chamado, a sua estrutura estava bem preparada, e agora ele vai contemplar o templo do Senhor, que algumas versões vai dizer casa, mas não é uma casa qualquer, é a casa do Senhor. E nesta casa, ele vai ter a visão de um rio que corre de dentro ou debaixo da casa para fora. Este rio vai percorrer caminhos, mas ele vai produzir frutos e folhas para alimento e para remédio. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vim te dizer a primeira revelação nesta manhã, que esse rio representa a mim e representa a você. Todo aquele que um dia conheceu a Cristo, todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, ele foi chamado para levar vidas para as pessoas, cura para as pessoas e libertação para as pessoas. Mas algumas vezes, ou na maioria delas, nós estamos nos esquecendo. Nós queremos levar estas coisas, mas nós não queremos nos aproximar de Jesus, porque se aproximar de Jesus é algo que requer alguns sacrifícios meu e seu. Por isso que muitas igrejas estão cheias, mas não estão produzindo mais, porque não pagam o preço para se aproximar de Jesus. Sai para evangelizar, mas ninguém aceita Jesus, porque o ato do evangelismo, meus irmãos, não é meu e seu, de convencer, mas é do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus só anda com quem está perto de Jesus. Nós precisamos entender que esse rio hoje somos eu e você. Se você não entender o espiritual disso aqui,
eu não conseguirei alcançar o objetivo, e Deus também não conseguirá alcançar o objetivo dele nesta manhã no seu coração. Em Apocalipse capítulo 22, a Bíblia vai dizer que no meio da cidade corre um rio, e este rio é para dar a vida. Se você olhar para Gênesis, ainda na criação, Deus faz todas as coisas, e há um rio que nasce em 4 braços. 2 deles existem, outros 2 não existem mais. Mas era um rio só. E eu vim lhe dizer a primeira verdade revelada nesta manhã para a sua vida. É que você é este rio. E que, portanto, você precisa produzir para o seu Senhor. Porque toda árvore que não produz será cortada e será lançada no fogo. Mas a árvore que produzir, essa será podada, será mantida, regada, adubada, e ela vai produzir mais, vai produzir mais, vai produzir mais. Deus levantou este exército para poder ter a consciência de que eu e você temos que saquear o mundo, apresentar a Jesus a todas as pessoas, independente do ambiente em que nós estivermos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: só uma coisa tem impedido a igreja de produzir. E alguém sabe o que é? Uma única coisa tem impedido você de produzir, e a mim também de produzir. Ninguém sabe? Não? Pois eu vou lhe dizer. O que tem impedido a igreja de produzir? O pecado. O pecado tem impedido a gente de produzir. Porque nós até corremos para perto do Senhor, até tentamos nos aproximar, até fazemos força para se aproximar. E tem semana que a gente está tão bem que se a gente encontrar Satanás, ele sai correndo. Mas tem semana que a gente está tão mal que se a gente trupicar, a gente diz logo assim: o inferno quer me matar. Foi só um trupicão, meu irmão. E o pecado tem feito com que a gente não consiga mais produzir. E eu quero elucidar isso nesta manhã na sua mente. Foi a porção que o Senhor me deu. Eu vim falar de pecado. Porque você precisa entender aquilo que você vai resistir a partir de hoje. Se você não entender, você não vai ter força para resistir. Você não vai ter estratégia para resistir. E a porção que o Senhor me parou, por mais dura que seja, foi essa. Você vai aprender nesta manhã sobre a doutrina do pecado, a natureza, desejo, fases para você pecar. Porque é isso que o inimigo está fazendo. Está aprisionando o nosso povo dentro da igreja, pecando, mas não consegue mais produzir. Mas nesta manhã Deus irá quebrar maldições aqui neste lugar, para que esta igreja passe a produzir 1000 vezes mais do que ela já produz. Para que a gente pare de esperar pelo nosso pastor, pelo Arthur. Para que a gente pare de esperar apenas pelo Misael. Para a gente parar de esperar apenas de algumas pessoas como o Melk, quem está na presidência. Para que eu e você possa produzir de alguma maneira. Se você não produz no púlpito, mas você vai produzir na portaria. Se você não produz na portaria, mas você vai produzir na cozinha. Mas alguma coisa você vai produzir a partir de hoje, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês entendam que o pecado, ele começa no céu. Rodrigo, mas no céu não entra pecado. É verdade, no céu não entra pecado. Mas ele começou lá. Eu não sei lhe dizer qual é o céu,
Porque o apóstolo Paulo vai dizer que pelo menos existem 3 céus. Eu não sei qual foi o céu em que Satanás pecou a primeira vez. E a origem do pecado vai se dar na pessoa de Satanás. Por isso que eu fiz questão de, na parte introdutória, mencionar Ezequiel capítulo 28, que foi a profecia levantada sobre o rei de Tiro, mas com a revelação da origem do mal sobre a humanidade. O primeiro pecado aconteceu ainda antes da criação, quando Lúcifer vai dizer no seu coração que queria ser maior do que o nosso Deus. E isto vai fazer com que ele seja expulso do céu. Depois Deus cria todas as coisas, e Ele vai criar o ser humano, o primeiro casal, e Ele vai colocar para viver num ambiente formidável, perfeito, glorioso, porque Deus visitava aquele ambiente. E por influência de Satanás, Satanás agora vai persuadir a Adão e a Eva, e eles vão pecar. E quando eles pecam, irmãos, o pecado, ele vai ser herança de todo ser humano. Eu quero que você compreenda isso. Nós herdamos esta herança. É nosso. Obrigado. Nós herdamos isso. Não há um justo sequer na terra que nasça sem ser corrompido. E quando eu olho para isso, eu vejo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo de número 12, ele vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O apóstolo Paulo é quem vai desenvolver este pensamento na Epístola aos Romanos, acerca da nossa natureza corrompida, do homem caído. Ele é quem vai nos apresentar esta ideia. Quando você olha para Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que o pensamento do homem é má e continuamente mau. Agora o homem precisa de uma solução, porque ele não mais consegue dizer não, mas ele está inclinado para o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus vai dizer no capítulo 15 de Mateus, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso sou eu e sou você. Mas tem gente que já sentiu um pouco de Deus, já recebeu alguma revelação e já acha que é melhor do que os outros. E se sente juízes de outras pessoas que não conseguem parar de pecar. Por que fulano faz isso? Fulano está errado, vamos disciplinar. Se esquece da maior coisa que o Senhor Jesus Cristo fez, que foi exercer misericórdia sobre os homens. Estão se esquecendo do amor e praticando a justiça. Mas primeiro o Senhor amou, para depois ser juiz. Nós estamos em invertimento. Quanto eu não sou diferente de ninguém. Porque às vezes você pode dizer assim: não, mas eu não pratiquei sexo ainda, ou eu não roubei, ou eu não matei, ou eu não fiz isso, ou eu não fiz aquilo. E você está se achando melhor, por quê? Porque se o seu coração também está sujeito e inclinado a estas coisas. Rodrigo, mas isso não é possível? É possível. Você vê exemplos de pessoas no mundo que nunca praticaram algum ato violento, mas quando acontece alguma coisa com o filho, com a mãe ou com alguém, já reage, se não tiver em Cristo Jesus,
já reagem de forma violenta e agressiva, a ponto de tirar a vida de outra pessoa, dependendo daquilo que a pessoa tenha feito contra ela. Você é mau, eu sou mau. Nós precisamos entender isso. Nós somos maus, sozinhos. Mas em Cristo Jesus, Deus nos dará a condição de ser bom. Louvado seja o nome de Jesus. Exerça misericórdia e amor sobre a vida das pessoas. E pare de ser juiz, porque você não é diferente delas. Por isso que a nossa igreja não consegue produzir mais. Nós estamos sendo juízes e não misericordiosos. Nós estamos levantando todo tipo de acusação, mas nós não estamos indo mais abraçar aquele que caiu. Produzir, igreja, é reflexo do amor de Deus. Deus produziu. E não se exerce misericórdia apenas com sentimento. Eu exerço misericórdia com ação. No capítulo 3, versículo 16 de João, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro ele o quê? Amou, sentimento, abstrato. Depois ele fez o quê? Deu, entregou, ação, concreto. Temos que sair, irmãos, da hipocrisia do sentimento e entrar na ação. Mas eu só consigo fazer isso quando eu exerço misericórdia na vida das pessoas. Eu preciso parar de dizer que eu amo o fulano, mas quando ela dá as costas eu estou falando mal dela. Olha a roupa dela, olha como ele prega, olha como ela canta, desafinou. Exerça misericórdia e não julgamento sobre a vida das pessoas. Isso que eu estou falando, irmãos, é uma coisa tão séria que eu fiz questão de anotar para vocês. Um dos comentários de um dos pais da igreja, um herói da fé, John Wesley, ele vai dizer assim: nós somos mal, continuamente mal. Estamos sem condição nenhuma de praticar o bem, sozinhos, tá? Sem praticar o bem. E ele vai dizer: se você reconhece isso, você é um cristão. Se você não reconhece, você ainda é um pagão. John Wesley estava falando da natureza corrompida dele. O apóstolo Paulo vai descrever isso na carta aos Romanos, capítulo 7, número 14. Ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando dei por mim, eu tenho feito. Davi, escrevendo um salmo de número 51, versículo 4, ele vai dizer: que iniquidade fui formado. Ele não estava falando do ato sexual e que foi gerado, ele estava falando da natureza corrompida dele. Mas uma melhor está em Jeremias, quando ele vai dizer: eu te chamei ainda no ventre e te santifiquei. Porventura, irmãos, um feto já cometeu pecado? Mas Deus estava dizendo a Jeremias: eu te santifiquei. Isso aponta para a inclinação do pecado nas nossas vidas, que nós herdamos por conta do pecado de Adão e de Eva. Mas hoje foi o dia que o Senhor te escolheu para identificar as fases do pecado, para que você possa resistir ao pecado. Se você reconhecer que você é mau, você é um cristão. Se você não reconhece isso, você ainda é um pagão. Eu quero que o Senhor encontre, se tiver algum pagão aqui no nosso meio, para que você possa ter outro pensamento acerca daquilo que você é. Amém? Só quem quer que eu pare, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus.
Com base nas duas tentações, que são as principais, eu avalio ser, nós vamos encontrar no livro de Gênesis o primeiro casal sendo colocado à prova. E nós vamos encontrar também Jesus depois de 40 dias de ter jejuado, no capítulo 4 de Mateus, ele também ser tentado. Ambos sofreram a mesma tentação. E eu quero que você frustre Satanás neste momento, com o que eu vou lhe dizer. Porque toda tentação, ela segue exatamente o mesmo padrão. Vocês sabiam disso? Com base naquilo que nós vemos Adão e Eva sofrer, nós também vamos ver Jesus sofrer. A diferença está no ambiente. A diferença é apenas o ambiente. E você vai entender que o pecado, ele não nasce fora, ele nasce dentro de você. O ambiente não te induz ao pecado, ele apenas revela aquilo que está dentro de você. Porque nós somos corrompidos, herdamos isto, é uma herança. E com base nisso, eu quero que você compreenda uma coisa. Adão foi tentado no Éden, uma única vez, e foi reprovado, cedeu. Jesus foi tentado no deserto, e a Bíblia vai dizer, todos os dias, tentou Satanás a Jesus. Lá só tem 3 tentações, mas foram todos os dias. E Jesus não estava no jardim, Jesus estava no deserto. Mas o Senhor Jesus não pecou. Glórias seja dada ao nome de Jesus. O pecado, ele vai seguir 4 fases. E aqui é aquilo que eu quero que você, foi aquilo que o Senhor me entregou como uma porção excelente para você identificar as 4 fases do pecado. Não tenham pressa. A primeira fase do pecado, sabe qual é? Satanás identifica um desejo dentro de você. Não está no ambiente. Não está no exterior. Está no interior. Rodrigo, como é isso? A Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma. E se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem ruins, o teu corpo também será ruim. Tudo que Satanás viu foi um monte acima de onde Deus estava. Tudo que Adão viu foi a possibilidade de ser igual a Deus. Sereis igual a Deus no dia em que comer. Está aqui, irmãos. Aonde o inimigo vai te observar, vai te mapear, e ele vai identificar a tua inclinação. Porque ele não consegue sondar o teu coração, nem ler os teus pensamentos. Mas diante de muitas ações que nós temos, porque o pecado não é algo que você chega aqui e já peca, não. Vai emitindo alguns sinais, vai avançando. Chega um tempo que você vai chegar e vai pecar, porque você vai perder toda a comunhão com Deus. Mas até você perder toda a comunhão com Deus, vai tendo algumas etapas. E essas etapas eu quero que você, nesta manhã, saia daqui para identificar qual é o nível de tentação que você está sofrendo. E a primeira delas é quando o inimigo de nossas almas, ele identifica algo em nós. Tem pessoas que estão inclinadas à pornografia, já estão presas. Então Satanás, ele vai moldar um ambiente para que você cada vez se incline mais, até que o pecado seja consumado. Existem outras pessoas que são fofocas. Tem gente que não sabe parar de falar da vida alheia. Satanás está à espreita, olhando ali, você inclinado para aquilo, identificando aquilo em você. E outras pessoas, irmãos, e aí vai ter tantos outros inclinações, porque isso está em nós, não está no ambiente.
E quando ele identifica isso, irmãos, você vai para a segunda etapa, para o segundo nível. Depois que ele identifica um desejo dentro de você, ele vai passar para a dúvida. Você entra na segunda fase. É a fase da dúvida. Será mesmo que se eu fizer isso, algo ruim vai acontecer? Ou então, um pensamento muito apropriado para os jovens: se eu tenho a intenção de casar, eu já posso praticar sexo. Porque eu escuto isso às vezes. Não, eu já tenho um compromisso, então eu já posso me relacionar sexualmente com outra pessoa. Mas você não tem certeza. E se você tem dúvida, porque realmente não é correto, isso é uma dúvida. Você já se entregou à segunda fase do pecado, que é a dúvida. Satanás oferece atalhos. Para a gente pegar esses atalhos, a dúvida já tem que ter nascido dentro da gente. Nossa mente já começa a questionar aquilo que era padrão e passa a relativizar as coisas. É relativo, depende. Eu acredito que eu posso, você não pode. Você pode ter a condição de poder fazer um dia, mas se você ainda não casou, você não pode, porque você não tem essa condição. Depois do campo da dúvida, irmãos, meu Deus, Satanás vai lançar um engano. Primeiro ele identifica algo em você, faz você duvidar e ele te engana. Porque nos últimos dias agora, nós estamos tirando crédito das coisas que é de Deus e estamos dando mais crédito das coisas de Satanás. Como assim, Rodrigo? Se o irmão é levantado na igreja e profetiza, você diz logo assim: vou fazer prova. Mas se vem um amaldiçoado do inferno lá dizer assim: Satanás disse que vai te matar, você morre antes de morrer. Você esquece, porque está totalmente enganado. E eu vim lhe dizer uma verdade que Raymond disse: nas trevas, não duvide daquilo que Deus lhe disse na luz. A palavra do Senhor, irmãos, ela não pode ser alterada. Se Deus lhe prometeu, não adianta conversa de enganador para vir ludibriar a sua mente, porque Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Mas nós estamos desprezando. Deus prometeu que eu seria pastor. Não chegou, não aconteceu, e eu começo a duvidar. Se eu duvidar, daqui a pouquinho eu caio no engano. E Deus tem feito promessas a pessoas aqui, que porque o tempo passou, a aflição bateu, agora se esqueceu. Mas deixa eu te falar uma verdade, mais uma verdade nesta manhã. Aquilo que Deus te prometeu não está relacionado com a condição, com o ambiente a qual você está inserido. Porque a Bíblia diz: passarão os céus, a terra, mas a minha palavra não há de passar. Louvado seja o nome de Jesus. Quer ver quando nós somos enganados? Pastor Valdir, Jesus morre. E ele havia dito por discípulos que ele iria o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. Os miseráveis se esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar. Eu digo miserável incluindo, irmãos, não é depreciando não. Se esqueceram que Jesus ia ressuscitar. Agora houve um que não se esqueceu, que foi o sumo sacerdote. Ele disse assim: olha, vamos reforçar lá a porta do túmulo, porque disseram que ele ia ressuscitar. O ímpio dá mais crédito à palavra, às vezes, do que eu e você, porque nós estamos sendo enganados por Satanás.
Mas esta é a manhã em que o dia te escolheu e te separou e te trouxe aqui para te santificar. Para lhe dizer que não importa o tamanho da prova, da aflição ou da tentação, aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fica no lugar, porque Deus vai te alcançar. Louvado seja o nome de Jesus. Para terminar, depois que Ele identifica algo dentro de você, lança a dúvida, te engana, Ele faz você pecar? Sim ou não? Não. Ele não pega na sua mão para você pecar, mas Ele te faz enxergar a possibilidade do pecado. O que Ele fez foi te possibilitar fazer algo da qual você não enxergava. É isso que o inimigo tem feito contra as nossas vidas. E algumas pessoas não estão tendo forças, ou pelo menos não estão tendo estratégias, porque não conhecem a doutrina do pecado. Mas nesta manhã, Deus está, neste momento, construindo o pensamento em vocês, das quais quando o pecado bater a porta, você ter estratégia para resistir o pecado. Eu só resisto ao pecado quando estou próximo de Deus. Se eu me afasto de Deus, eu estou inclinado totalmente ao pecado. Na possibilidade de pecar, Satanás vai criar uma situação. Irmãos, e esta situação criada por Satanás é algo que a gente quase não tem opção. Porque o pensamento já está dentro da gente de uma tal maneira e tão forte, que parece que vai dominar a gente. Que quando você vê a situação, você não tem mais força para resistir, você se entrega, você cede. Porque é como um ditado que há entre os machantes, é como uma machadada na cabeça de um cabrito, de um bezerro, que não tem outra oportunidade. Quando Satanás cria uma possibilidade para você pecar, geralmente nós nos entregamos, porque foi tão bem armada que você não vê saída. Mas nesta manhã, debaixo do sangue de Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 13, que não veio sobre vós tentação humana, acima daquilo que vocês possam resistir. E antes, vocês não resistindo, Deus está dando escape para você não pecar mais. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se eu aprendo a identificar e que faz do pecado Satanás está utilizando para me impedir de produzir, agora eu tenho que encontrar forças aonde? Em Cristo. O que é que eu devo usar? A palavra. Jesus Cristo por 3 vezes ele responde a Satanás: está escrito, está escrito, está escrito. Jovem que não lê Bíblia não pode resistir ao pecado, ou pelo menos ele ainda não tem condições de resistir ao pecado. Agora, se você lê Bíblia, quando o pecado bate a porta, você vai dizer: eu ainda não posso. Um dia eu posso até fazer, mas hoje eu não posso, porque está escrito, está escrito, está escrito. A palavra produzirá em você resistência. E Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo pelo poder da palavra que há em vocês. Fiquem em pé em nome de Jesus. Quem aqui ainda se lembra da visão que eu contei? Amém? Se esqueceram não? Glória a Deus. Alguns jovens
conseguiam sair daquele pântano, mas outros não. Outros não conseguiam sair. Outros precisavam de ajuda. E eu não quero constranger ninguém, mas eu quero que você, que precisa resistir ao pecado, para poder se aproximar mais de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se tiver uma pessoa do seu lado que não tenha coragem de vir, essa é a pessoa que não estava conseguindo sair. Então você vai ser um 007. Você vai vir com ela, porque a igreja e nem eu, nós saberemos qual dos dois está confessando o seu pecado. Mas esta é a manhã em que o Senhor te convida. Confessa o teu pecado, porque aquilo que te separa de Deus não te separará mais. E agora está sendo aberta aqui, não uma porta, mas uma ponte para o seu Senhor. E quando você se aproximar do seu Senhor, você irá produzir. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos louvar? Glória a Deus. Eu quero chamar a alta voz. Eu ainda estou dentro do meu tempo. Eu vi os meninos ali. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Deixa a banda lá. O que eu estou lhe convidando para fazer é algo que irá romper tudo aquilo que tem te prendido na normalidade. Porque Deus quer te levar mais profundo, e na profundidade de Deus existem experiências das quais nós não podemos dizer. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa que eu via saindo do pântano? Quantas vezes quiseste então mudar? Vem mergulhar, vem. Há um rio cristalino aqui neste lugar. E algumas vezes você foi impedido de mergulhar nesse rio e agora você sabe por quê. Olhe para cá. Na maioria das vezes, ou se não em todas elas, nós fomos impedidos de desfrutar do melhor de Deus. Eu quero te dizer, porque nós não queremos reconhecer. Irmãos, eu sei que tem mais gente, porque Deus, quando Ele nos mostra, está mostrado. Não tenha vergonha, não seja impedido de desfrutar do melhor por conta de uma vergonha. Vergonha maior é não reconhecer os seus erros, porque senão você não terá a condição de desfrutar do melhor de Deus na sua vida.
Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos todos os dias de nossas vidas. Senhor Deus, eu fiz conforme a tua vontade, conforme a tua ordem. Segui, Senhor, a tua lei, conforme a tua palavra. E eu creio, Deus, que aqui, neste momento, muitas vidas confessaram, Senhor, os seus pecados. E se somos justificados, somos purificados e estamos santificados. Se estamos santificados, estamos na tua presença. Eu creio, Deus, que o teu Espírito Santo está se movendo aqui neste lugar, porque há águas cristalinas aqui nesta manhã. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, Senhor, faz este povo, Senhor, faz esse exército, Pai, mergulhar profundamente nas águas cristalinas, Senhor. Que estes dias que seguirão, Pai, sejam dias de renovos, de batismo, Senhor. Sejam dias, Pai, de derramamento, Senhor, de visões, de quebrantamento, de profecias, Pai. Mas vem, Pai, sobre este povo neste momento, Senhor. Começa aquilo que o Senhor sonhou para cada um deles, porque eles estão justificados, santificados e lavados no sangue do Cordeiro. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Que todo aquele que não produzia passará a produzir. Levarão alimentos para os que estão famintos lá fora. Serão remédios para os que estão doentes. Levarão cura para aqueles que precisam ser libertos. Mas o teu mover começa hoje aqui na vida deles. E eles não mais serão os mesmos, porque a partir de hoje dirão: não, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Portanto, resistiram ao diabo e ele fugirá do meio de vós. Louvado seja o teu nome. Todas estas bênçãos, tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem realizado nas nossas vidas, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou.
quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvo o Senhor pela vida de vocês, pela vida do Melk, de toda a presidência da Almadep, principalmente dos meus pastores, que sempre têm confiado no nosso ministério. E quero pedir a oração dos irmãos, pois nós estamos ali no árduo trabalho, ali na congregação da Coab, dirigindo aquele trabalho. Então eu sou carente das orações dos irmãos. Amém? Glória a Deus.